Boa tarde. Nossa reflexão foi tirada do livro Luz Imperecível, no capítulo 6, Reinício, em que Mateus trabalha no capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E o Honório inicia assim: na doutrina espírita não há batismo. No caso de João, antes de a pessoa se fazer batizar, ela confessava publicamente os seus pecados. O seu batismo era o da água para o arrependimento. Podemos ver neste ato um símbolo da reencarnação, enquanto que o de Jesus, do fogo e do Espírito, focaliza a renovação. A imersão na água faz lembrar o mergulho nos líquidos intrauterinos, quando o espírito parte do plano espiritual com o propósito de evolução e retificação, excluídos naturalmente aqueles casos em que o retorno à carne se processa compulsoriamente e o espírito disso nem tem consciência. Assim concebendo, não é difícil compreender o chamamento de João para a transformação moral, estando a criatura em pleno desenvolvimento de sua vida no plano físico. Seria o alerta e o convite. Não espere a morte para arrepender-se e retornar à reencarnação. Intente a passagem pelas águas num compromisso público, como processo de reinício da experiência em novas bases, com a fixação de novos objetivos. João Batista, a representação do homem que promove a retificação do seu processo existencial, mediante as coordenadas que vertem do mais alto, adotava intensa disciplina consigo, para que prevalecesse a honestidade do caráter, a fibra moral retilínea e a conduta no mais elevado padrão interior e exterior. E ele declarava abertamente que o crente que arrependesse de seu passado tortuoso, no afã de retificar suas experiências em novas bases, era mergulhado na água do arrependimento, determinado a submeter-se ao aprendizado que estava chegando com o Messias, o Filho unigênito tão esperado por todos os seguidores da Palavra de Deus naquela época. E no Rio Jordão, ele promovia suas prédicas fervorosas, e vários crentes e seguidores de diversas localidades o acompanhavam, sob o fascínio daquelas palavras incisivas, para o ato de batizar na modificação do padrão moral em pensamentos, sentimentos e atos. Este cenário insólito do batismo do arrependimento pode ser compreendido com o que ocorre de forma mais ampla no processo da reencarnação. Antes de renascer na carne ou mergulhar no corpo, onde o líquido está presente em sua maior constituição, no próprio planeta, no líquido amniótico da placenta, o espírito toma ciência de sua condição real e, junto de equipes do planejamento para o retorno, fazem um projeto de crescimento
e de entrega aos ditames superiores, para a solução de inúmeros desvios do ontem, na oportuna vivência, com afetos e desafetos, para operar o reajuste necessário. Até o corpo passa por um mapeamento para a execução do ditame. Por isso João dizia: eu mergulho na água para o arrependimento, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. João fazia um ato de reformulação na própria vida, para um aproveitamento real perante o estágio humano, o de Jesus e além. O Honório considerou a intervenção de Jesus como a renovação. Não bastava reencarnar, que é comum a todos os seres na Terra. Era preciso promover qualificação real. Seres, que eu falo, o ser humano, né? Embora o animal esteja também em plano físico, mas a reencarnação diz respeito ao ser humano. A diferença de reencarnar renovando é que em plena carne eu posso atender ao modelo de vida que Jesus demonstrou, sintetizado no bem dinamizado em todo momento, e promover a renovação substancial de meu ser, conforme a condução que a vida me encaminha. O fogo promove a transformação do elemento que passa por ele. É a mudança essencial que devemos prevalecer no aprendizado cotidiano, cujo campo semeador é o momento do hoje, e a cátedra de ensino é junto do outro. Mediante circunstâncias desafiadoras que chegam, mas, sob o patrocínio do Espírito Santo, que é a adoção das normas retificadoras, que vertem da pleiade dos espíritos superiores que conduzem à renovação da vida humana e social em nossos tempos. Daí a convocação maior. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, preconizado pelo Espírito de verdade. E o Honório vai trazer o fechamento. Ainda hoje, matriculados na escola do aprendizado espiritual, estamos a todo momento convocados ao reexame da importância reencarnatória, confessando ante si mesmo os erros perpetrados, alimentando o firme propósito de superá-los. Ao retornar à experiência terráquea, a individualidade conta com ampla soma de fatores a possibilitarem o êxito à concretização dos compromissos firmados. O esquecimento do seu passado, como medida didática, promove o verdadeiro bloqueio dos valores impressos em seu psiquismo, abrindo renovadas esperanças para a implementação de novas linhas de ação no encaminhamento do destino. A partir daí, cabe ao espírito, ciente de suas responsabilidades, valorizar cada elemento e cada passo na nova experiência, transformando abençoados propósitos, formulados à guisa de confissão, em caracteres efetivamente vivenciados. Quanto a ensino, postulado nessas breves linhas, trazido, pelo autor da página, na autocompreensão das próprias deformações
e no trabalho hercúleo por vencer os próprios pontos mórbidos da intimidade. Na concretização de vivenciar o projeto libertador, vamos administrando melhor o nosso mundo mental e emocional, criando novos circuitos cerebrais e comportamentais e gerando com a transformação gradativa um destino mais liberativo dos traumas, conflitos, fruto dos desrespeitos para com outrem que todos carregamos, liberando passo a passo os escaninhos profundos da consciência e do psiquismo na realização do melhor que já damos conta. E de acordo com o nosso despertar na carne, a força saneadora do alto auxilia ainda mais o crente desperto e intimorato, gerando condições de aclimatar a onda renovadora em vários pontos. A confissão fazia parte do ritual do batismo, e confessar a nós ou ao outro que é digno de acolher essa abertura de confiança para a mudança nos faz enxergar a feiura nossa para alimpar a vida e a dignidade na prática da promoção do bem em toda parte. No livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, narra a condição espiritual de um trabalhador espírita, dirigente de centro, muito conhecedor das pautas doutrinárias, que fez muitas tarefas benemerentes em favor do outro. Mas na vida espiritual, como o irmão Jacó, não apresentava a luz esmeraldina que comprovava verdadeiramente a conquista de uma pessoa mais evangelizada, na autossuperação dos esforços silenciosos em ser uma pessoa mais humana e trabalhada conscientemente no tempo, na acústica da alma. E o irmão Jacó sofria muito com esta condição de não ter feito a tarefa integral, como sugerido pela formosa doutrina espírita. E percebemos já no desfecho da obra que somente quando ele parou de justificar erros perpetrados do pretérito e passou a compreender que o orgulho, a vaidade pessoal ainda faziam morada na alma dele, se colocando em humildade sincera para combater esses inimigos íntimos com perseverança, foi que de súbito, ao abrir os olhos em lágrimas na prece fervorosa, ele identificou a luminosidade discreta que passou a irradiar do seu próprio ser. Esse despertamento sincero é o mergulho inicial para o labor incansável na mudança que devemos empreender com o auxílio dos confrades de nosso convívio diário. É a reencarnação consciente e inteligente, como dizia o Honório, no rumo do aperfeiçoamento. O fogo da renovação que Jesus nos convida.